Hoje trago ao Pode Entrar um visionário. O homem por trás da fábrica de startups que apoia fazedores a fabricarem os seus próprios sonhos. Acredita no empreendedorismo, mas é cético em relação a unicórnios e não gosta da interpretação do verbo empreender que tem na sociedade portuguesa. A Lisboa trouxe a possibilidade de criar mais negócios, fortalecendo o seu tecido empresarial. No currículo, o convidado de hoje conta com a liderança, criação e desenvolvimento de mais de 10 empresas. É também professor na Universidade Católica e membro do Conselho Nacional para o Empreendedorismo e Inovação. Tenho comigo o António Lucena de Faria. Bem-vindo, António. Muito obrigado. Finalmente tenho-o aqui. Nós já nos conhecemos há cerca de 8 anos e o António foi uma das pessoas que mais apoiou no processo inicial de crescimento da própria Home Hunting. Mas para quem ainda não conhece, quer-nos explicar quem é o António e porque esta dedicação ao empreendedorismo? Com muito gosto, com muito gosto. A minha dedicação ao empreendedorismo já vem de há muito tempo. Na verdade, eu tinha 15 anos quando fiz o meu primeiro negócio. E lembro muito bem, eu sou do Porto. Nessa altura, descobri que podia ter um vidraceiro e encomendar um conjunto de vidros, não é? E depois colá-los todos com uma cola e meter lá um bocado de areia. Eu morava perto da Foz, portanto era fácil. Eu buscava areia, fervia, juntava água, punha lá uns peixes e punha também umas plantas e vendia o aquário já todo montado. Comecei a vender à minha família, lembro que a minha avó, acho que foi o meu primeiro cliente. Isso com que idade? 15 anos. Mas depois vendia a outras pessoas da família, outros amigos. E eu acho que isso foi para mim uma coisa extraordinária, porque senti naquela altura, com 15 anos de idade, que eu era capaz de pegar num conjunto de coisas, juntá-las, criar valor e depois vendê-las e fiz umas contas muito simples, que é quanto é que custava o vidro, a cola, a areia, os peixes e as plantas. Isso tudo somado dava de facto bastante menos do que aquilo que as pessoas estavam dispostas a dar-me. E portanto eu consegui entender que eu tinha a capacidade de criar valor e de verdadeiramente gerar uma receita para mim, e isso é uma sensação enorme de accomplishment, de realização, e também, acho que aliás ainda mais importante, de liberdade. E é essa experiência que eu me lembro muito bem, muito vivamente ainda hoje, que tem-me alimentado ao longo destes anos todos, e é sempre a principal justificação, porque eu decidi que era isso que eu queria fazer, criar empresas e ajudar pessoas a desenvolver os seus projetos empreendedores. E Lisboa é uma boa cidade para empreender? Lisboa é uma excelente cidade para empreender, é uma cidade fantástica, não é? Com pessoas espetaculares, com grandes escolas, grandes universidades, grandes capacidades intelectuais e também em termos de criatividade. E, portanto, eu acho que nós estamos no sítio certo para criar muitas empresas. Agora, precisamos ainda de mais empresas, não é? Nós começamos aqui há uns anos atrás, no caso concreto da minha maior envolvimento diretamente no sentido de apoiar as pessoas a avançar com os seus projetos empreendedores, não é? Com a Energia de Portugal, aliás, nós nos conhecemos, já faz agora 8 anos, não é? Foi em 2012, e desde essa altura para cá as coisas desenvolveram-se muito, mas ainda temos imenso trabalho pela frente. E ainda sobre a cidade, o que é que mais gosta em Lisboa? Eu gosto muito do Rio. Eu sou peixe, não é? Esse é o meu signo. E gosto imenso do Rio. Quando eu vinha, no início, eu sou do Porto, vinha fazer a Universidade para Lisboa e ia correr todas 2 ou 3 vezes por semana ali para as docas, começava por baixo da ponte e ali até à Torre do Belém e depois voltava outra vez sempre a correr. E eu lembro muito bem desses momentos, eram momentos especiais. Eu acho que nós temos uma sorte enorme nesta cidade, não só que a cidade é muito bonita do seu ponto de vista da arquitetura, mas também o facto onde se encontra, não é? E este rio maravilhoso que nós temos, que é o Rio Tejo, acho que é um sítio único, não é? Quando nós vimos de fora e chegamos de avião, passamos ali por cima da ponte, é sempre uma maravilha, mesmo para quem já viu muitas vezes. Vale a pena voltar de avião só para ver essa visão de chegar a Lisboa? Eu acho que vale imenso. E vale a pena outra coisa também, que é vir de barco, que também é outra experiência muito interessante, não é? Quem vem de fora e chega do barco, passa por baixo da ponte, vê aquela parte do Torreiro de Paço, tudo aquilo é realmente espetacular. E, alternativamente, há algo que mudava imediatamente na cidade de Lisboa? Há sempre coisas para mudar, não? Acho que Lisboa tem melhorado muito. Agora, acho que há uma coisa que ainda é muito pouco aproveitado. E o que é mais, o que eu acho que onde há maior necessidade de intervenção é precisamente nessa zona, na zona das docas, porque nós continuamos ali com cheios de contentores que não fazem sentido nenhum, não é? Que estão-nos a, no fundo, tapar a vista do mar e do rio. Além disso, acho que também era fundamental enterrar aquele comboio que passa por ali, que embora seja muito, muito, muito antigo e muito, muito útil, também precisava de ser todo ele renovado, mas devia estar por baixo de terra e não estar ali também como uma espécie de um muro que nos separa dessa zona ribeirinha. De qualquer forma, já tem havido um trabalho já tem sido feito nos últimos anos e está a pensar, não é? Vamos ver como é que evolui essa devolução da zona ribeirinha
aos lisboetas, ver como é que evoluem. Vai evoluindo, mas eu acho que aquela zona toda começa ali desde a Fundação Champalimau para a frente, quase até o Oeiras, aliás, até o Oeiras mesmo, era um sítio fantástico para nós criarmos ali uma grande polo de empreendedorismo e de inovação. É isso que nós precisamos também cá em Portugal. E falando de bairros, qual é que é o seu bairro favorito em Lisboa? Eu acho que os bairros são todos fabulosos em Lisboa, não é? Isso é uma das coisas que é extraordinária em Lisboa. Cada bairro tem as suas particularidades e tem as suas enormes vantagens. Eu, durante muitos anos, tive a oportunidade de ter a fábrica de startups ali na Rodrigo da Fonseca. Portanto, toda aquela zona, eu acho que é uma zona espetacular, não é? Vai até ao Príncipe Real. Mas há muitos outros sítios onde eu estaria muito confortável a viver em Lisboa. E, na verdade, já tocou aqui no assunto o que é que distingue Lisboa das outras cidades. Qual é a grande força ou as maiores forças que fazem reter aqui empreendedores e pessoas capazes na nossa cidade? Algumas coisas nós já falamos aqui, não é? E eu há pouco esqueci-me de uma coisa fundamental, que é a luz, não é? A luz de Lisboa não existe em mais nenhum sítio. Mas, portanto, é a cidade em si, que é uma cidade muito simpática e muito agradável, são as pessoas que aqui vivem, que são cosmopolitas e que têm uma visão também já bastante abrangente do mundo, não é? E que estão habituados a lidar com diferentes culturas. É também as condições de vida, que também são excelentes para quem vem de fora, mas eu acho que as universidades, por exemplo, têm um impacto enorme, não é? Acho que as universidades não só produzem pessoas com muitas competências, ao nível do melhor que existe em qualquer parte do mundo, como também são uma boa oportunidade para outros que venham de fora e queiram aprender aqui connosco. E se nós conseguimos juntar estes empreendedores das universidades de economia e de gestão, por exemplo, com os empreendedores que vêm mais da área do marketing, a parte toda relacionada com o design e a parte toda da tecnologia, da engenharia, e já se está a verificar isso, acho que temos aqui um melting pot, não é? Uma capacidade muito grande de criar, de facto, fantásticos projetos. Voltando então ao António e a sua missão. O que é a Fábrica de Startups? Qual é que é a sua missão com este trabalho que faz todos os dias? A minha missão é uma missão de vida, não é uma missão só da Fábrica de Startups, mas claro que a Fábrica de Startups tem que estar consistente com essa missão. E nós desde o início dissemos que aquilo que queríamos fazer é ajudar as pessoas a serem empreendedores de sucesso. E aqui tem duas palavras que são muito importantes: empreendedor, alguém que faça um problema e encontra uma solução que é melhor do que outras que existe e cria valor, mas também é preciso que o faça de uma maneira que tenha boa probabilidade de sucesso. Não é? A nossa intenção aqui não é apenas promover o empreendedorismo, é promover um empreendedorismo que mitiga os riscos, que reduz o risco e que faz com que as pessoas tenham mais probabilidade de sucesso. Há um conceito que eu acho que é muito interessante, que eu tenho desenvolvido e usado muito quando falo com pessoas que estão interessadas em serem empreendedores, que é este conceito isto é uma palavra em inglês, peço desculpa, mas tentarei também traduzi-la, mas é o conceito de affordable loss, não é? Ou seja, da perda que nós podemos suportar. Okay. Não é? E esse eu acho um conceito interessantíssimo, porque se nós muitas vezes não avançamos, todos os seres humanos têm uma grande capacidade, e eu diria que a maioria deles com uma grande vontade de ser empreendedor. Não é? Nós já fomos empreendedores durante milénia, não somos empreendedores desde o tempo da Revolução Industrial, porque nos transformou em trabalhadores. A Revolução Industrial já não é aquilo que era, nós hoje temos uma nova época e eu acho que nós estamos a voltar àquilo que já fomos, não é? Ter a capacidade nós próprios de iniciativa e de arranjar novos projetos. Eu acho que ser empreendedor realmente é uma coisa extraordinária. O que é ser empreendedor? O que é ser empreendedor? Ser empreendedor é isso, não é? Ser empreendedor é uma pessoa que não fica parada quando vê um problema, uma necessidade. É alguém que, tendo percebido que existem pessoas com essas dificuldades, encontra uma solução, e uma solução que essas pessoas valorizam ao ponto, naturalmente, de lhes pagar. O dinheiro em si não é um fim, mas é um meio. O dinheiro, aquilo que nos traz a qualquer empreendedor, é, acima de tudo, a capacidade de decisão e a liberdade para decidir. E eu acho que isso é que é a parte mais interessante. Eu acho que os seres humanos hoje já estão cansados daquelas rotinas dos 9 até às 5 horas ou qualquer outro horário. Aliás, uma das coisas extraordinárias, eu sei que está aí uma intenção, com certeza, nas perguntas, Clara, de falarmos um pouco sobre o que é o Covid e as consequências do Covid, não é? Mas é verdade que o Covid é uma tragédia gigantesca, não é? E muita gente morreu, isso é uma coisa horrível. Mas também é verdade que num curtíssimo espaço de tempo nós fomos forçados a fazer coisas que durante anos nós, por exemplo, na fábrica de startups e muitos outros andávamos a falar, mas estávamos a ter muita dificuldade em concretizar, não é? E, portanto, nós demos um salto muito grande, não é? Nós hoje somos pessoas muito mais adeptas, muito mais capazes, muito mais abertas para utilizar estas tecnologias todas que estão à nossa disposição. E isso tem muito impacto também na forma como nós podemos desenvolver os nossos negócios empreendedores. Portanto, estamos numa época de verdadeiramente democratizar o empreendedorismo, fazer com que qualquer pessoa que assim entenda possa pelo menos experimentar. Tipicamente, quais são as maiores barreiras para quem sonha ter o seu negócio? Medo. Acho que a principal barreira é o medo.
É o medo de fracassar, não é? É o medo de fracassar. É o medo do que é que são as consequências de fracassar. São as consequências sociais, da forma como as pessoas nos veem depois. Em algumas culturas isso não é tão forte, mas na nossa ainda é bastante. Mas é também as consequências financeiras, não é? E as consequências psicológicas. E essas coisas todas, que eu acho que são muito exageradas, porque há coisas que nós podemos fazer para evitar, ou pelo menos para reduzir esse risco. E por isso é que eu há pouco referi aquele conceito do affordable loss, não é? Quando nós avançamos para um projeto empreendedor, ou pelo menos quando começamos a pensar, a primeira coisa que temos que perceber é qual é a perda que nós estamos dispostos a suportar. É muito importante isso. Não é? Temos muitas vezes falado sobre os lucros, o que é que vai ser os benefícios, como é que vamos viver mais tarde com grandes sucessos, mas temos que perceber que muitos projetos, de facto, muitos vão fracassar e, portanto, nós temos que perceber o que é que nós estamos dispostos a perder. Não é? E se nós tivermos a noção clara daquilo que estamos dispostos a perder, de certeza que muitos de nós vai descobrir que, afinal, merece a pena tentar. Não é? Há uma outra ideia muito importante na forma como nós hoje trabalhamos na fábrica de startups e também que está muito relacionado com a nossa missão. E isso tem a ver com o facto de tantas pessoas, e eu por experiência própria, muitas vezes encontro pessoas que me dizem exatamente isso, mas tantas pessoas que passam uma vida inteira a pensar em ser empreendedores. E depois, mais tarde, quando já é tarde, no sentido que já têm muita idade, olham para trás e dizem, mas eu não consegui, eu não tentei, eu não fiz. Eu acho que é muito mais interessante tentar e fracassar do que não tentar. Não é? E por isso é que esse conceito da perda que nós estamos dispostos a suportar é tão importante. Porque se eu disser assim, eu estou disposto a suportar 1 ano de trabalho, se calhar sem remuneração, e investir aqui, imaginemos, X mil euros, não é? Até posso dizer, eu estou disposto a investir 3 meses, não investir nada em termos financeiros. Ou seja, vocês, à partida, com qualquer negócio que trabalha convosco, já fazem esse exercício? Sim, porque assim já aceitamos que podemos, se fracassarmos, só vamos aprender, não é? E, portanto, aquele affordable loss é o custo da nossa aprendizagem, o que muitas vezes é muito menos do que outros custos que nós temos para aprender muitas outras coisas na vida, não é? Mas eu também digo às pessoas uma coisa que parece-me muito clara, não é? Eu acho que nós exageramos muito aquilo que todos acreditam que ser a grande probabilidade do fracasso de um negócio. Se o negócio for bem feito, não é? Bem montado, e um negócio bem montado é aquilo que nós fazemos na fábrica e outros também, que é, no fundo, entender bem quais são as necessidades de um cliente, não é? Perceber bem quais são esses problemas e como é que nós os podemos resolver de uma maneira que seja melhor do que aquelas maneiras que existem. E se nós desenvolvermos à volta disso todos os diferentes componentes que são críticos para que o negócio possa funcionar, e se fizermos um conjunto de experiências, aqui alavancadas muito na internet, eu vou recolhendo evidências e com essas evidências eu vou ajustando o meu modelo. E se no fim eu achar que tenho condições para avançar, eu vou ter sempre uma probabilidade muito maior de ter sucesso, não é? E, portanto, as probabilidades de sucesso, na verdade, se isso for feito dessa maneira, são muito diferentes daquelas que muitas vezes nós atribuímos a um projeto empreendedor, não é? Aquelas tais taxas de insucesso enormes. Mas as taxas de insucesso também são números agregados, não é? E dizem respeito a muita coisa e está tudo muito misturado, não é? E eu acho que nós também precisamos aí de separar umas coisas das outras. Mas, de qualquer maneira, eu não estou a dizer que é fácil, porque não é. Mesmo este percurso que acabei de referir, que para mim é fundamental, tem que ser feito. Infelizmente, muitas poucas vezes isto é assim que acontece. E essa é a nossa missão, é levar as pessoas a entender, saber, conhecer e fazer este percurso. Mas a verdade é que, mesmo fazendo isso, vai ser sempre difícil lançar um projeto. Agora, também depende do tipo de projeto que eu quero, que isso é um tema muito interessante, não é? Porque nos empreendedores e os projetos empreendedores não são todos iguais. Pois, têm diferentes escalas, há diferentes tipos de empreendedores, também o António fala bastante sobre isso. Vocês, neste momento, ainda de pandemia, mas já após confinamento inicial, vocês estão a lançar novos programas, estão a refazer aqui algumas ideias. Quero-me falar um bocadinho sobre o que é que está a mudar e o que é que estão a lançar neste momento? Claro, eu sou um otimista, por natureza, sempre fui, toda a minha vida. Olho para o futuro sempre com grande entusiasmo, não é? Mas também tem que ser realista no sentido de que os tempos que se aproximam, no meu entender, são tempos que vão ser muito complicados e muito difíceis. Não sei se serão iguais ou piores até do que aquilo que vivemos em 2012, quando nós fizemos o primeiro Energia de Portugal. Mas parece-me que vamos ter sérias dificuldades em termos económicos, o que significa também que nós precisamos agora, cada vez mais, de encontrar mais e mais empreendedores. Não é? Só há 2 maneiras. Bom, há 3, uma é horrível, porque uma é não tendo receita e vivendo uma vida muito difícil e mesmo com fome. E isso nós não queremos de certeza absoluta, mas já começamos a ver os sinais. Portanto, a outra maneira é nós encontrarmos um emprego. E a outra é nós criamos um emprego. Encontrar emprego nos tempos que se aproximam não vai ser fácil, não é? Temos que ter consciência disso. As taxas de desemprego deram um salto gigantesco, ainda os números que saíram hoje nos jornais são uma coisa assustadora, não é?
Portanto, eu acho que aí vai ser complicado. Não é que não se possa e não se deva fazer também trabalho para que haja mais empresas em que contratar mais pessoas. É óbvio que precisamos disso, precisamos muito trazer investidores, em particular investidores estrangeiros, que queiram cá colocar o seu dinheiro, mas também temos que considerar que isso não chega e, portanto, vamos ter que ajudar as pessoas a criar o seu próprio emprego. E isso é muito, muito importante, não é? E isso é o que nos motiva também imenso. E nós queremos muito, muito agora, nos próximos tempos, focar toda a nossa atenção em ajudar essas pessoas. Agora, de facto, existem diferentes tipos e com diferentes idades, não é? E nós, se for em termos de idade, estamos focados em 3 grandes segmentos. Estamos focados e muito preocupados com todos aqueles que saem das universidades agora e que neste momento não têm grande perspectiva de emprego, mas que têm enormes competências, muita capacidade, cheios de energia e o affordable loss dessas pessoas, não é? A perda que eles possam suportar é realmente uma coisa pequena. Estou convencido que essas pessoas todas podem rapidamente, pelo menos, experimentarem ter os seus projetos, não é? Os seus projetos empreendedores. E se o primeiro fracassar, que não corre muito bem, vamos para o segundo, vamos para o terceiro e vamos acabar por encontrar alguma coisa que seja melhor do que ficamos de braços cruzados à espera que outros resolvam o problema. Portanto, nós precisamos de fazer isso, não é? Precisamos mesmo. Também precisamos de pensar naqueles que são mais velhos, não é? Até porque isso já não vem de agora. Esse problema é um problema que já existe há muito tempo. Nós não podemos ter uma sociedade em que a esperança de vida aumentou muito, graças a Deus, mas que ao mesmo tempo muitas pessoas, a partir de uma certa idade, ficam sem uma ocupação. Isso tem enormes prejuízos. Tem, em primeiro lugar, prejuízo para a própria pessoa, porque é, com certeza, um grande desespero de repente passar de uma situação em que a pessoa se sente ativa e útil para uma situação onde isso já não é verdade. Mas, em segundo lugar, tem um enorme desperdício para a sociedade, não é? É um conjunto imenso de competências, de capacidades, de experiências que estão ali e que não estão a ser convertidos em valor. E, portanto, nós também temos de trabalhar esse setor, essa geração de pessoas que se sentem desesperadas e que gostariam muito de estar a fazer qualquer coisa e que precisam de ajuda, porque eles também aprenderam algumas coisas que se calhar já não são exatamente as ferramentas que hoje são necessárias para transformar um negócio num negócio de sucesso. Portanto, é uma questão só de criar as condições para que essas pessoas aprendam e também tenham um incentivo, a motivação para avançar. Depois temos os do meio, e os do meio também são muito importantes, não é? Porque os do meio, muitos deles ainda estão empregados, mas começam a viver uma ansiedade muito grande sobre o seu futuro. E eu acho que há aqui uma outra coisa muito interessante em termos de empreendedorismo, que é ajudar estas pessoas, explicando-lhes que eles não precisam de abandonar o seu emprego para serem empreendedores, não é? Isto é uma questão fundamental e é uma verdadeira revolução. Esta ideia de que nós temos que saltar de um projeto em que estamos empregados e recebemos um salário no fim do mês garantido, mais ou menos, hoje não há nada garantido, mas pronto, um salário que regularmente nós temos, para uma situação em que sou empreendedor e, portanto, não posso estar a trabalhar... Fica a zeros. Pior ainda, fico só cheio de dívidas, não é? Isso é um disparate, não é? E, portanto, nós nunca incentivamos esse tipo de comportamento. Não quer dizer que não haja 2 ou 3 empreendedores que, pelas suas características, até possam fazê-lo e tenham condições para ter sucesso, mas a grande maioria das pessoas não tem. Temos, no fim do mês, que pagar as escolas, as casas, os carros, essas coisas todas, não é? E, portanto, não podemos passar de uma situação onde temos X e amanhã não temos nada. E o que eu aqui queria que ficasse bem claro é que não é necessário, também, não é necessário. Nós não temos que abandonar o emprego que temos para serem empreendedores. Para aqueles que ficam nessa franja do meio, não é? Que são muito importantes, eu acho que uma das maneiras que lhes pode ajudar muito a diminuir a enorme ansiedade que têm em relação ao futuro é precisamente mantendo o seu emprego, dedicando 2 horas por dia, 10 horas por semana, a desenvolver o seu projeto, aquilo que chama-se um side hustle ou um side project, um projeto complementar, um pequeno negócio, não é? Que não é um hobby, não é? Tem as vantagens do hobby, porque tem que ser uma coisa que a pessoa saiba fazer e goste de fazer, mas tem uma coisa que o hobby não dá, que é receita também, tem que ter receita. E hoje há uma quantidade gigantesca de oportunidades para nós fazermos isso, não é? Nós vivemos num mundo em que estamos todos ligados, em que 4 mil milhões de seres humanos, não é? Mais de metade dos seres humanos que vivem neste planeta têm acesso à internet, não é? E isso possibilita nós criarmos muitos negócios de nicho, mesmo nichos que há uns anos atrás eram impossíveis, porque não ia conseguir clientes suficientes, mas que é um negócio muito específico, muito vertical, muito baseado no know-how que eu tenho e que poucas pessoas têm, e tirar proveito disso para encontrar clientes em todas as partes do mundo, porque a internet permite-nos fazer isso, não é? Permite-nos identificá-los, fazê-los vir até nós, mostrar-nos aquilo que nós somos capazes de fazer e convertê-los em clientes. Portanto, há aqui uma imensa oportunidade para nós. Então, mas tendo em conta estes 3 tipos que falou agora, o que é que a fábrica propõe? Ou seja, o que é que o António, à frente deste projeto, o que vocês estão a propor ao mercado, o que é que vocês lançam para ajudar efetivamente os empreendedores? Pronto, nós na fábrica de startups, desde há muitos anos, que temos feito vários programas de aceleração e vamos continuar a fazer esses programas de aceleração
Contamos ainda este ano lançar o nosso Turismo Explorers, que é uma área do turismo. Como todos sabemos, o turismo foi uma das áreas mais castigadas, mas também uma das áreas em que continua a haver enorme potencial. Quando as pessoas me dizem, o turismo, estamos tramados. Não estamos nada, porque a verdade é que os ativos do turismo estão lá todos, sejam as pessoas, sejam os monumentos, seja o enorme território nacional que nós temos, este clima absolutamente extraordinário, a nossa cultura, temos tantas histórias para contar e é isso que atrai as pessoas. Portanto, isso está lá tudo. Aquilo que faltou foi turistas, não é? Porque não puderam mexer-se de um lado para o outro e, portanto, nós não temos. Mas eles vão voltar, não é? Eles vão voltar, nós não vamos viver nesta situação para sempre. Mais tarde ou mais cedo, pode demorar um ano, pode demorar um mês, vai-se encontrar uma solução para este problema, como a humanidade já enfrentou muitos outros problemas bem mais graves que este e conseguiu ultrapassar. E, portanto, nós temos esses ativos todos e temos que ser capazes de os aproveitar, o que significa também que temos que voltar a ensinar, e ajudar e apoiar estas pessoas que queiram avançar com os seus projetos empreendedores, não é? Até porque vamos ter um vácuo, porque há, de facto, muitos projetos que não vão sobreviver ou já não conseguiram sobreviver. E, portanto, temos que voltar a repovoar o nosso país com empreendedores, não é? Nessa área que é fundamental para o nosso sucesso como país. Mas isso, portanto, são programas de aceleração que nós fazemos, domésticos, o Turismo Explorers, que acontece em 12 cidades do nosso país, envolve à volta de 500 empreendedores, muito focado no interior, não é? Porque a nossa solução como país não está no litoral. Também nós temos que aproveitar uma coisa que está totalmente desaproveitada, que ainda está totalmente desaproveitada, apesar de hoje termos uma rede rodoviária espetacular, que é o interior do nosso país. E, portanto, nós apostamos muito também em levar o empreendedorismo para o interior do país. Bom, isso é uma coisa que fazemos. Depois temos outros programas, como o programa que nós fazemos com a Fundação Oceano Azul e com a Fundação Coast Gulbenkian, que se chama Blue Bio Value, que arranca agora em outubro e é um programa de aceleração. Isso até vai ser todo remoto, internacional, onde nós ajudamos cientistas e empreendedores que queiram desenvolver novas soluções que, no fundo, ataquem muitos dos desafios que nós temos em relação ao mar. Tanto numa perspectiva de sustentabilidade, também como numa perspectiva de explorar muitos desses recursos que hoje não estamos a tirar proveito. E pronto, e temos outros projetos, isso diria é o nosso trabalho que já está a ser feito há bastantes anos, e eu diria que aí é mais para aqueles que se calhar estão a sair das universidades ou já com algum trabalho desenvolvido em termos do seu projeto empreendedor. Para os primeiros, os das universidades, vamos lançar agora em setembro, logo no início de setembro, um programa cujo propósito é exatamente esse, chama-se Starting e é para ajudar as pessoas a começar. Não é? E é um projeto que nós acreditamos imenso, é um projeto que vai ser totalmente remoto, totalmente via internet, mas com interatividade, não é daquele género de coisas que a pessoa senta, se vê um vídeo e fica ali a aprender umas coisas, isso não nos parece que seja um bom modelo. Portanto, é um modelo em que existe interatividade, tem umas partes síncronas e umas partes assíncronas, e eu acho que vai ser uma plataforma, um projeto que vai ajudar imensa gente a avançar. No fundo, eu diria que é quase replicar a experiência que tu conheces bem do Energia de Portugal, mas no mundo que temos hoje, que é um mundo onde também já temos muito mais facilidade e vontade e às vezes também necessidade de trabalhar através do virtual. Portanto, vamos criar um Energia de Portugal virtual. Esse é o nosso projeto para o início de setembro. Mas não nos esquecemos dos outros também, e os outros também são muito importantes. Eu estou empenhadíssimo num programa que se chama-se Restarting. Primeiro é Starting, está mais para aqueles que vão começar pela primeira vez, quase que a sua vida, não é? No sentido profissional. Acabaram as universidades, não têm colocação, têm criatividade, têm imaginação, têm conhecimentos, vão aprender como é que isso se faz, lançam o seu projeto. Para os outros que têm mais idade, também nos preocupa imenso. Também. Por isso vamos lançar o projeto que se chama-se Restarting, e o Restarting está de facto muito vocacionado para ajudar essas pessoas que tendo tido uma carreira extraordinária, ou menos extraordinária, mas uma carreira profissional interessante, com experiência, agora de repente se vêem numa situação em que não estão a trabalhar no negócio ou numa empresa onde trabalhar durante anos e anos e anos. Portanto, é esses nós vamos ajudá-los primeiro numa fase de diagnóstico, a perceber o que é que são as competências que têm que adquirir e que ainda não têm, e depois também ajudá-los a descobrir qual é o negócio melhor para essas pessoas, e depois também ajudá-los a montar esse negócio e a pô-lo a funcionar rapidamente, porque achamos que eles têm imenso valor, que eles têm imensa capacidade e que precisam muito também apenas desse empurrãozinho para, no fundo, começarem também eles próprios a sentirem-se mais pessoas, mais realizados, não é? Contribuindo para a sociedade. Portanto, essas são as coisas que nós vamos continuar a fazer. E já não é pouca coisa. Não é pouca coisa, mas nós gostamos imenso daquilo que fazemos, trabalhamos imenso, mas gostamos mesmo muito daquilo que fazemos, não é? E para nós esta dificuldade toda que todos vivemos nos últimos meses não nos fez nenhuma diferença em termos da nossa
dedicação à tarefa, não é? Nós temos trabalhado intensamente e continuaremos a trabalhar para que estes projetos sejam projetos de sucesso. Isso quer dizer que tenham pessoas neles, mas acima de tudo que essas pessoas vejam valor e depois sejam capazes de aplicar aquilo que nós ensinamos na realidade e avançar com os seus projetos empreendedores. Efetivamente, o António falava sobre esse tema da mudança, da chegada da Covid-19, trouxe grandes desafios, mas ao mesmo tempo traz grandes oportunidades, como já falou, e de facto eu próprio senti isso, às vezes com receio de mostrar às pessoas que de facto, apesar dos problemas todos aqui ainda vão aparecer, que o António já mencionou que nós, do desemprego, etc., há uma série de oportunidades que as pessoas podem agarrar e ir atrás. E é interessante, por exemplo, mesmo na cidade de Lisboa, que nós nos últimos 10 anos foi reabilitar, reconstruir, temos uma cidade linda, especialmente, por exemplo, a Baixa e etc., pronta para receber pessoas e de repente está vazia, mas está bonita, está trabalhada, está apta e, portanto, é preciso perceber como é que nós vamos trazer novas populações, seja portugueses para já, eventualmente, depois turistas, para ter os seus negócios lá e para levarmos, porque se nós formos a qualquer um dos bairros, por exemplo, Alvalade, Cantorica, etc., hoje em dia, e se for ao fim de semana, estão cheios. Na rua as pessoas estão a viver os seus bairros, que até não o faziam. E, de facto, não é preciso essa oportunidade. E outra coisa giga daquilo que estava a mencionar, que eu gostava de acrescentar, de facto, notou-se muito esta diferença da mudança para o digital. Para qualquer pessoa já era normal, reuniões, etc. Mas mesmo, inclusive, eu que trabalho muito digital, a formação digital ainda era algo mais ou menos. E, de repente, tem um salto. É o normal. E não voltamos, acho que a formação física, se calhar não voltamos aí. Claro. Mas dentro disto eu gostava de lhe perguntar, e pegando no tema, o que é que estes tempos de pandemia mostraram de bom e de mau, especificamente em relação à cidade? Bom, de mal nós sabemos o que é, não é? E é o que ainda está a acontecer, não é? Que são as dificuldades destas pessoas todas, não só aquelas que ficaram doentes, mas aquelas que não tendo ficado doentes agora têm que enfrentar uma situação económica diferente, não é? Portanto, isso é muito mau e nota-se na cidade. E nós temos que ser solidários e tentar encontrar soluções também para essas pessoas. Agora, de bom, eu acho que o de bom, Clara, já disseste, eu acho que foi uma mudança de mentalidade, não era? Que é isso que nós precisávamos. Eu, desde há uns tempos para cá, tenho estado muito envolvido num projeto que chama-se Comércio Digital, que é um projeto que é financiado pelo Governo e em colaboração com a ACEP, a Associação de Comércio Eletrónico, e a Confederação de Comércio de Portugal, que tem como objetivo aumentar a maturidade digital das pequenas empresas em Portugal, das micro e das pequenas empresas em Portugal, na área do comércio, não é? Está focado na área do comércio, por isso é que se chama-se comércio digital. No início, quando nós começamos isso, já foi ano passado, a receptividade não era assim tão famosa, não é? Quer dizer, as pessoas tinham alguma dificuldade em perceber porque é que deviam estar no digital. E de repente, todos percebem, e eu estou a falar de microempresas e pequenas empresas, que se não tiverem no digital, muitas vezes não vão ter negócio, não é? E, portanto, nós vimos uma coisa extraordinária, que são pequenas mercearias de bairro, não é? Onde as pessoas estavam habituadas a que os clientes fossem ter lá à porta, não é? E comprassem os produtos e que agora, de repente, tiveram que descobrir que também tinham que ter uma presença no digital. Eu acho isso fabuloso, não é? Acho que há coisas extraordinárias que aconteceram nos restaurantes, uma coisa que sempre me irritava imenso, é o tempo que demora a receber a carta para poder escolher as coisas e depois de escolher até o momento aquilo vai para a cozinha, depois da cozinha até podia ser que aquilo fosse rápido, mas quando nós afinal comemos nunca mais chega à conta. Isso tudo resolveu-se, não é? Porque agora que não podemos andar a tocar uns nos outros, tivemos que se encontrar outras soluções. Portanto, no outro dia fui a um restaurante, há muitos sítios em que está assim, não é? Tem um QR Code. Sim, finalmente chegou, não é? Chegou. Porque as pessoas não usavam o QR Code. Não, mas está aí há anos e anos. Portanto, eu acho que essa é a parte positiva e nós temos que tirar benefício disso. Agora, também gostava de dizer só mais uma coisa. Lisboa é uma cidade absolutamente extraordinária. E sim, é verdade, fez coisas fabulosas, não é? E acho que, inclusive, fez coisas que têm muito a ver com as tendências mais modernas, ou, por exemplo, possibilitamos que as pessoas se desloquem dentro da cidade de uma forma completamente diferente. Uma das minhas empresas está ali no Campo Pequeno. E os meus colegas no Campo Pequeno, de antes traziam carros, viviam fora de Lisboa, vinham para Lisboa, traziam carro. Hoje em dia eles param o carro lá num sítio qualquer, vêm de transporte público e depois dentro da cidade andam todos ou de trotinete ou de bicicleta e vão para os clientes sem qualquer dificuldade e com muito mais rapidez e até também, eu diria, com benefícios para a saúde deles próprios e a saúde pública. Portanto, isso, por exemplo, foi uma coisa extraordinária, não é, que se fez em Lisboa, eu acho isso fantástico. Mas eu acho que Lisboa é uma cidade incrível, acho que Lisboa tem tudo para dar certo, acho que nós podemos aproveitar este tempo onde ainda não temos tantos turistas para pensar também que experiência é que queremos dar a esses turistas, não é? E como é que nós podemos melhorar a experiência dos turistas. Não chega nós apostamos nos ativos que temos, nós também temos que criar a experiência. O que é que acha que vai acontecer na cidade daqui para a frente? Eu acho isso, eu acho que as pessoas aprenderam que ainda têm que se esforçar mais no sentido de ser mais criativos e encontrar
coisas que vão oferecer a estes turistas que sejam diferentes daquilo que já está a ser oferecido em outras cidades. Porque nós vamos ter sempre concorrência, não é? Não há dúvida nenhuma. Portanto, nós temos que apresentar uma proposta de valor que seja melhor, como em qualquer negócio. Não é? Tem que ser uma proposta de valor melhor. Enquanto que não temos estes turistas todos, vale a pena refletir naquilo que sabemos que são as dificuldades que eles encontravam no passado, todos nós lembramos disso, não é? E perceber como é que nós vamos ultrapassar essas dificuldades e criar um ambiente, uma experiência, uma maneira de estar, um percurso, não é? Mais facilidades para que eles realmente possam tirar benefício, não é? Uma das coisas que Portugal tem, não é só Lisboa, como é óbvio, é uma história extraordinária, não é? Grandes histórias, umas trágicas, outras dramáticas, umas até horríveis, mas muitas delas absolutamente extraordinárias. Aliás, diria que todas elas sempre extraordinárias, seja lá sob o ponto de vista que se quer olhar para a coisa. E essas histórias têm que ser contadas, não é? Nós já estamos fartos, mas fartos, cansadíssimos das histórias de Hollywood, que nos invadiram todos os dias através das televisões e de outros meios de comunicação social. As histórias mais interessantes são aquelas que ainda não foram contadas. Nós temos a sorte de ser o repositório da maior parte das histórias interessantes que ainda falta contar. E, portanto, temos que aproveitar isso, não é? Por exemplo, nós no episódio passado recebi cá o Pedro Teutónio, do Museu de Santo António de Lisboa, a contar-nos a história sobre o Santo António, tanta coisa que eu não conhecia do nosso padroeiro e das festas, etc. E é só nós queremos ir buscar e nós depois conseguimos vender essa história cá aos portugueses e lá fora, não é? Precisamente. Claro, deixa-me só dizer uma coisa sobre isso, porque é uma coisa que me anda sempre aqui, é uma coisa que eu me lembro muito. Eu sou curioso, como acho que a maior parte das pessoas é, e em Lisboa, por exemplo, sempre que ando na rua, fico sempre com a mesma imensa curiosidade em saber qual é a história da casa. Também. A casa onde estou em frente a uma casa qualquer, qual é essa história? Todas as casas têm história, não é? E nós temos casas muito antigas e, portanto, com muitas histórias. E hoje nós temos a tecnologia toda para fazer isso, quer dizer, não há dificuldade absolutamente nenhuma, através da georreferenciação, quando eu estou num determinado sítio, eu podia ter acesso à história, não é? E se nós juntamos isso com esse esforço de crowdsourcing, em que as pessoas, elas próprias, são quem fornece esses conteúdos, nós com muita facilidade conseguiríamos preencher toda a cidade de Lisboa com histórias, não é? E ter estas pessoas todas, quando tivessem um determinado sítio, não é o prémio, não é essa parte, é o dia-a-dia, as dificuldades, é se calhar os assassinatos, é o que for, que aconteceram naquele sítio, naquele momento, não é? As tragédias e as alegrias que nós... Giro, é uma ideia bem gira. Nada de especial. Mas é interessante. A vantagem é que hoje podemos fazê-lo, não é? Que há uns anos atrás era mais complicado, não podíamos ter um livro na porta da casa e a pessoa ia para ali ler. Hoje em dia temos todos. Nós não percebemos ainda verdadeiramente o poder desta coisa que anda nos nossos bolsos todos os dias e para a qual nós olhamos mais de 200 vezes todos os dias, não é? E que está nas mãos de todas as pessoas, incluindo todos os turistas que vêm para o nosso país, não é? E cada vez mais, agora vamos ter o 5G, mas mesmo com o Wi-Fi, com o 4G, não há razão nenhuma para que nós não possamos tirar ainda mais proveito dessas tecnologias todas. Por isso é que eu olho e penso, tanta oportunidade para tanto empreendedor, não é? Nestes últimos meses, há assim algum projeto de empreendedorismo que já tenha reparado que se esteja a destacar, que tenha aparecido agora ou ganhado mais vigor? Não, claro que os projetos de empreendedorismo que mais destacaram nos últimos tempos são aqueles que tinham a ver com as circunstâncias concretas de nós não podemos sair de casa, não é? E houve coisas muito bem feitas em termos de ajudar, por exemplo, esses pequenos comerciantes, no sentido não só de lhes trazer, de lhes darem a conhecer, não é? Portanto, dar-lhes publicidade, mas também de lhes facilitar em termos da própria transação. Portanto, é isso, as coisas extraordinárias que aconteceram. Coisas muito simples, como, por exemplo, dizer se um determinado estabelecimento tem uma fila ou não tem uma fila e quanto tempo é que vai demorar a fila, até aos outros em que simplesmente qualquer pequeno comerciante, através até mesmo do WhatsApp ou do SMS ou do telefone, podia começar a receber encomendas, não é? São coisas muito simples, mas que durante imenso tempo ninguém fazia e que de repente todos nós percebemos que se calhar é uma ótima solução e nem precisamos de ir para tecnologia de ponta, não é? Nós já temos tecnologia suficiente para fazer coisas extraordinárias que vão facilitar a vida tanto de quem vende como de quem compra. Nestes tempos de pandemia, foi logo quase ao início, nasceu o Covid.pt. Sim. Qual é que foi o propósito e o que é que foi feito, na verdade? Bom, eu só participei no Covid.pt como fornecedor de ideias, não é? Mas acho que o Covid.pt, à semelhança de outros projetos que aconteceram aí pela Europa fora, e tenho que dar aqui os parabéns à Innovation Cast, que foi a empresa que suportou a plataforma de Covid.pt, e ao Leonardo, que fez um trabalho extraordinário. Eles trabalharam imenso, sem nenhuma remuneração, como é óbvio, para criar um ambiente onde as pessoas pudessem, façam um conjunto de desafios, apresentar soluções, não é? E havia lá vários desafios e muita gente deu, de facto, várias soluções interessantíssimas. Depois havia um processo de votação em que, no fundo, prometia descobrir quais eram aquelas soluções que eram mais interessantes. Uma das soluções que eu lá coloquei, que aliás está muito relacionada com a nossa conversa,
foi aqui que uma altura, ainda lá está, chama-se um acelerador de side hustle. Ou seja, este programa de aceleração que nós aplicamos às startups, mas para side hustles. Entendendo side hustles como aquele conceito de eu ter um projeto complementar à minha atividade profissional. Eu tenho um emprego e faço o meu side hustle, o meu projeto. Mas como é um negócio, também necessita de apoio. Necessita de apoio, valia a pena criar um programa específico de aceleração apenas para pessoas que estão interessadas em ter o seu projeto complementar. Esse, por exemplo, foi um projeto que nasceu no Covid.pt e depois foi alimentado com um conjunto de contributos e penso que vai dar aso a qualquer coisa de muito concreto em breve. Mas houve outras coisas interessantíssimas que se identificaram através desse projeto. O que eu acho que o Covid.pt demonstra é a nossa capacidade de reagirmos positivamente aos desafios. Não é? Uma coisa que o ser humano tem de extraordinário é que, perante a adversidade, encontra sempre uma solução. Não é? E as pessoas muitas vezes surpreendem-nos. Não é? As pessoas muitas vezes que nós achamos que não têm nada para dizer, de repente, quando é preciso, estão lá e fazem coisas absolutamente extraordinárias. E nós estamos num momento assim, também. Nós estamos num momento em que precisamos dessas pessoas. Nós precisamos de envolver toda a sociedade para encontrar soluções para muitos dos problemas que já cá estão e aqueles que ainda vêm pela frente. Portanto, eu continuo entusiasmadíssimo. Acho que vai haver ainda mais pessoas interessadas em serem empreendedores. Acho que vai haver menos pessoas que vão chegar ao fim da vida e estarem arrependidos por não terem testado, não terem experimentado. O Yunus diz uma coisa muito interessante que eu acho que é muito verdade, não é? É que todos os seres humanos nascem empreendedores, mas só apenas alguns é que têm a oportunidade de experimentar ser empreendedor. Por várias razões, que já vimos aqui algumas, sendo que eu penso que uma das mais importantes é o medo, mas há muitas outras, não é? E, portanto, nós temos é que diminuir isso tudo, por um lado é a nível psicológico, por outro lado é a nível real, não é? E o sistema empreendedor aqui, e o ecossistema de empreendedorismo em Lisboa pode e tem que continuar a desenvolver-se, não é? Eu confesso, e aqui não quero ser, não vou dar nenhuma surpresa, mas eu acho que nós tivemos ali um crescimento muito rápido a seguir a 2012, na altura com João Vasconcelos em particular, que aliás é uma pessoa que nós devemos sempre lembrar, porque fez um trabalho extraordinário. E que deixou um legado grande também. Deixou um legado grande e esteve lá connosco na Energia de Portugal. Eu tive o gosto, que me lembro perfeitamente, no escritório da Abel Mateus, estar ali com ele a desenhar o que era o modelo de negócio da Startup Lisboa, não é? Que ele depois, durante muitos anos, tinha lá pendurado na parede, naquele quartinho muito pequenino que ele tinha ali na Rua da Prata. Ele foi um dos meus grandes heróis em termos de desenvolvimento do empreendedorismo em Portugal. Infelizmente não temos ainda ninguém à altura do João Vasconcelos, espero que apareça alguém, mas não temos. E acho que com o falecimento dele perdeu-se bastante, não é? Perdeu-se aqui uma dinâmica. Essa dinâmica tem que ser retomada. Tem pessoas extraordinárias, com imensa vontade na Startup Portugal, mas já não têm tanto apoio quanto tiveram em tempos. E nós agora, que são estas épocas de dificuldade, temos que perceber que o empreendedorismo é absolutamente crítico para nós podermos ultrapassar estes obstáculos pois, todos. Porque, por exemplo, não sei como é que está hoje em termos do financiamento, mas lembro na altura, no nosso início, era basicamente impossível ter um financiamento ou uma ajuda bancária, porque não se financiam projetos que não têm já um track record para trás de sucesso. E, portanto, ficamos ali naquele espaço em que, como é que eu tenho aqui algum dinheiro, seed money ou start money para começar? Pois, e continuamos no mesmo sítio aí. Não há grande novidade. Acho que houve algumas coisas que foram feitas, como disse, muitas delas até vieram ainda do tempo do Carlos Oliveira. O que é que mudou na cidade ou no impulsionamento de negócios desde essa altura, do lançamento da fábrica, da Startup Lisboa até agora? Não, o que mudou foi uma dinâmica maior e muitos acontecimentos que foram importantes para explicar às pessoas que isto podia ser feito. Vários programas de aceleração, iniciativas como a nossa, apareceram muitas. A Startup Lisboa fez um excelente trabalho, a Startup Portugal, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas com a imensa boa vontade das pessoas que lá estão, também conseguiu avançar. Há realmente coisas hoje muito interessantes. E há uma coisa nova que apareceu nos últimos tempos que também tem muito impacto, que é, finalmente, as grandes empresas começaram a perceber que também tinham que ter um papel em relação ao empreendedorismo. Tinham um papel numa perspectiva de responsabilidade social, porque o empreendedorismo é importante para o desenvolvimento económico e eles também podem e devem ajudar, mas também numa perspectiva muito mais, digamos, virada para dentro e para os seus interesses, que é ajudar a usar estes empreendedores e as suas abordagens, que são muito diferentes daquelas que eles utilizam em termos de inovação dentro das empresas grandes, para promover a inovação dentro das empresas, não é? Portanto, aquilo que vemos, e talvez seja o fenómeno mais interessante dos últimos 2, 3 anos, é algumas das nossas grandes empresas realmente
a apoiarem e a procurarem tirar benefício. Inovação dentro da empresa. Dentro e fora. Nós, nos projetos que fazemos, alguns deles são projetos que são apoiados por grandes empresas, precisamente na ótica de que, se colocarem esses desafios que elas têm que ultrapassar junto dos empreendedores, os empreendedores vão ser capazes mais depressa de encontrar soluções. Não é? Eu acho isso muito interessante. E acho que isso é muito importante também, porque grandes empresas, e agora já não estou sequer a falar das nacionais, porque também há empresas multinacionais a pensar assim aqui em Portugal. Eles são market makers, não é? Um dos grandes desafios de qualquer empreendedor, depois de conseguir fazer a validação do seu modelo de negócio, é expandir, é crescer, não é encontrar clientes. Se esses projetos tiverem, digamos, o guarda-chuva de uma grande empresa multinacional que tem um conjunto de canais e que lhes permite logo colocar os seus produtos em todo o mundo, dá logo um salto gigantesco. E aí nem é uma questão de necessidade de capital, é mesmo uma necessidade apenas de haver uma relação que é mutuamente benéfica, em que uns aproveitam aquilo que os outros têm de melhor. Os empreendedores o que têm de melhor é a sua capacidade, a sua agilidade, a sua inteligência, a sua criatividade, a sua dedicação. E também não estarem moldados, não estarem limitados pelas regras todas que existem dentro das grandes empresas, não é? Portanto, eles podem andar mais depressa. O que as grandes empresas têm é aquele músculo todo, que não é só financeiro, muitas vezes até tem mais a ver com os canais e que permite colocar esses produtos em qualquer parte do mundo. E tendo em conta isto, temos vindo a falar, coisa que acha que vão ser agora as maiores mudanças nesta fase no tecido empresarial e comercial? Pois eu, infelizmente, já estamos a assistir ao desaparecimento de muitas empresas, não é? E as empresas mais pequenas são aquelas que são as mais frágeis. E eu acho que isso é uma tragédia, porque essas pessoas tiveram um ano e meio, alguns deles, 2 anos, 3 anos, a trabalhar arduamente e quando começam a chegar à praia, morrem. E isso é uma pena, mas nem vou falar sobre o que é que se podia fazer para evitar isso, porque já é tarde. Neste momento isso já está a acontecer. Agora, essas pessoas não vão desistir. Não é? Se eles são empreendedores, eles vão perceber que as oportunidades continuam, agora até se terão mais, serão diferentes e vão com certeza, de certeza absoluta, voltar a tentar criar o seu negócio. Portanto, o nosso papel é esse, não é? Nós temos é que ajudar essas pessoas, também temos que criar condições para que eles não desistam, temos que criar condições para que eles percebam que, ao ter fracassado, apenas aprenderam imenso e que da segunda vez que o fizerem já vão evitar os erros que cometeram no passado e, portanto, vão ter mais sucesso. Esse é o nosso trabalho. E há muita coisa que pode ser feita pelo privado e também pelo público, não é? E aí é muito fácil encontrar uma lista grande de iniciativas que eu acho que poderiam ter um impacto muito grande na nossa sociedade. Claro, e no fundo para se renovar aqui de alguma forma... Mas é isso mesmo que estamos a falar, é a renovação, não é renovação, é renovação e expansão. Nós temos que ainda acelerar mais esse processo de desenvolvimento do ecossistema empreendedor em Portugal. Não é? O António sente que vai haver um maior trabalho para o público nacional? Ou seja, de fazermos negócios para o público de dentro? Eu acho que vai haver trabalho nos dois sentidos. Não? Eu até acredito que nesta primeira fase, porque o mercado doméstico é um mercado que está com algumas dificuldades, com bastantes dificuldades, muitas das oportunidades até são viradas para fora. Não é? E uma coisa que nós temos de ter a noção é de que uma pessoa sozinha hoje pode desenvolver um negócio a partir da sua casa em que está a vender produtos para pessoas que estão noutra parte do mundo, não é? Do outro lado dos oceanos, seja lá qual for. E, portanto, isso é uma coisa extraordinária, não é? Isso possibilita a nós exportarmos de uma maneira completamente diferente da maneira como nós vemos. Nós olhamos para as exportações e pensamos, exportações é, eu faço aqui um produto qualquer e vendo aqui um espanhol, ou um inglês, ou um alemão, não é? Tipicamente é assim. Mas não é verdade, porque nós podemos exportar outras coisas e podemos exportar coisas que sejam digitais e coisas que são incorpóreas e que podem muito facilmente serem transportadas para outras partes do mundo e vão dar na mesma receita e contam na mesma como exportações. E, portanto, se nós tivéssemos muitos portugueses, e quando eu falo de muitos portugueses é umas dezenas ou umas centenas de milhares de pessoas a trabalhar nesse sentido e procurando esses nichos que são muito importantes, com coisas que as pessoas em vários sítios do mundo estão interessadas, e conseguisse construir uma proposta de valor e utilizar o canal da internet para fazer chegar esses produtos, sejam digitais ou até mesmo alguns físicos, a essas pessoas que por acaso até ficam bastante longe, mas isso não interessa para nada nos dias que correm, nós tínhamos aqui uma coisa extraordinária, não é? É um impacto muito grande nas exportações portuguesas, que continua a ser um dos nossos grandes dramas, não é? Sim. Gostava também de tocar aqui num ponto. O António falou do Restart, do programa para pessoas já mais velhas. Sim, e eu acho que é um tema muito mais experientes. O que eu acho muito interessante em termos de sociedade, e é um tema que eu também recorrentemente falo sobre isso. Há muita gente sem trabalho e a sentir-se desnecessária que podia contribuir ativamente.
Que formas tem visto ou que formas é que a pessoa pode fazer, necessariamente sem ser o programa Restart, em que se pode reintroduzir essas pessoas na sociedade para produzirem e sentirem-se melhor com elas mesmas? Sim. Bom, em primeiro lugar é preciso ver o que é que as pessoas sabem. Elas sabem muita coisa, não é? Fizeram um percurso de 30, 40 anos e, portanto, no esse percurso todo aprenderam muitas coisas. E, portanto, a primeira coisa é produtizar isso que elas sabem e transformar isso num produto. E depois, em geral, será um produto digital. E depois comercializar esse produto, não é? Agora, como é que isso se faz? Eu poderia dar aqui uma lista muito grande de coisas que podem ser feitas, não é? Sobre a parte também do canal, hoje é o que menos nos preocupa. Não é? Com a maior das facilidades, nós conseguimos criar uma loja eletrónica e colocar os nossos produtos à venda, não é? É uma coisa que, para a maior parte das pessoas dessa idade, é complicado, não é? Nem sabem como é que se faz. Mas para alguém um pouco mais novo, que já esteja mais dentro destas tecnologias, faz-se num instante, que não demora meses, demora uns dias. E, portanto, se nós conseguíssemos juntar isso também, que são os mais novos, têm essas competências mais digitais, com os mais velhos que têm o know-how e que têm esse know-how que pode ser empacotado, não é? Pode ser produtizado, temos uma solução fantástica, não é? Juntarmos duas coisas que são verdadeiramente complementares e darmos esse passo para essa pessoa que, tendo esse conhecimento, que até pode transformar-se num produto muito interessante, não sabe como é que depois o consegue colocar no mercado, não é? Não, sem dúvida, e são pessoas com imenso conhecimento que não sei por que tendência generalizada temos tendência a desvalorizar e ir sempre procurar contratar malta nova, que depois não tem essa experiência de vida e capacidade, e o giro, nós aqui quando contratamos de diversas idades, depois é preciso perceber como é que se põe em comunicação as diferentes gerações para conseguir trazer o melhor de ambas as partes. Tipo pai e filho, que o pai tem experiência e o filho ensina o pai a mexer no telemóvel e YouTube e não sei o que, é um bocadinho se calhar. Claro, eu acho que as pessoas que têm mais experiência são pessoas que são imensamente valiosas. A única coisa é que a nossa sociedade não está preparada para integrar essas pessoas no modelo que temos, porque o nosso modelo é um modelo de job, não é? De emprego, não é? A pessoa sai da universidade, vai para um emprego, depois tem que a certa altura é forçado a ser reformado. No outro dia vi uma história aí na televisão que eu vi de um médico que queria continuar a fazer a sua prática, não é? Que tinha todas as condições físicas e intelectuais para o fazer, mas não podia, estava proibido. Eu não percebo isso, não percebo como é que uma sociedade se pode dar ao luxo de proibir que as pessoas façam as coisas quando elas têm condições para as fazer, não é? Principalmente aqueles que ainda por cima são os que têm mais conhecimento e mais know-how. E isso não é só verdade na área da medicina, é verdade em todos os lados, não é? Quantas vezes nós não sabemos, até com familiares nossos, situações em que as pessoas literalmente são expulsas do negócio de uma maneira mais civilizada, se quisermos assim, entre pelicas, mas são forçadas a sair porque simplesmente têm uma determinada idade. Isso não faz sentido nenhum, não é? É ridículo, não pode ser, a nossa sociedade não pode permitir isso. Mas sendo assim, então pelo menos vamos encontrar soluções para que essas pessoas não se sintam de facto sem qualquer utilidade. E há muita maneira de transformar esse know-how que elas têm em coisas que outros, noutras partes do mundo, necessitam imenso, imenso. E por isso que eu digo, e nós podemos olhar... E às vezes no nosso próprio país, sim. Também podemos, claro, e podemos. Quando nós, por exemplo, falamos da dicotomia entre o litoral e o interior do nosso país, há muita gente no interior que precisaria de muita ajuda, muita gente que no litoral já resolveu muitos dos problemas com que eles estão neste momento a ter que resolver e enfrentar no interior. Portanto, de facto, é uma questão toda de como é que nós impactamos esse know-how e como é que nós fazemos chegar esse know-how a essas pessoas, não é? Pode ser muita coisa, pode ser, por exemplo, a ensinar. Ensinar não é um professor, no sentido académico do termo, que é a única pessoa que o pode fazer, não é? Ensinar qualquer um de nós pode fazer. Qualquer um que tenha um know-how, um conhecimento qualquer sobre um determinado tema, pode impactar esse know-how num curso, através de muitas das ferramentas que estão disponíveis, e disponibilizar isso em língua portuguesa ou noutra língua qualquer para aquelas pessoas que não sabem que podem chegar ali e ter esse acesso a essa informação. Então, há uma imensa quantidade de coisas que nós podemos fazer e temos que fazer, porque senão o país não vai conseguir dar o salto e nós precisamos de um país que dê o salto. Muito bem. E falando sobre salto, como é que o António imagina a nossa cidade a nível do empreendedorismo, nomeadamente daqui a 10 anos? Eu acho que Lisboa vai continuar a desenvolver-se e vai cada vez mais atrair pessoas para estar aqui connosco, a desenvolver os seus projetos empreendedores. As pessoas vêm porque têm benefício, não é? Não vêm cá só porque acham interessante, vêm cá porque têm benefício. E os benefícios são muitos, já falamos muitos desses benefícios, não é? De facto, o nível de vida é muito mais baixo. A verdade é também que encontra pessoas que são muito mais abertas, muito mais disponíveis, muito mais habituadas a trabalhar com diferentes culturas. Somos um país onde se fala pelo menos 2 línguas bem e entendemos muito bem o espanhol e conseguimos falar francês, portanto são pelo menos 4.
e se quiséssemos aprender outras também aprenderíamos com a maior das facilidades. Portanto, eu acho que nós temos todas as condições, temos umas universidades que são espetaculares a um preço de saldo, literalmente, não é? E, portanto, nós podemos continuar a trazer, vamos ser sempre uma atração muito grande para essas pessoas. Agora, o que é preciso é que depois também tenhamos condições para que elas continuem, não é? Porque uma das coisas que eu vejo, eu tive agora, o ano passado, uma equipa que eu achava espetacular de empreendedores, meus alunos, que desenvolveram um conceito que eu acho também com grande potencial, que no fundo tem a ver com a herança digital, não é? Nós todos acabaremos um dia mais tarde ou mais cedo por falecer, e nós hoje, além daqueles ativos que conhecemos, não é? O imobiliário, o nosso carro, até outras coisas mais, temos também uma presença na internet, não é? Temos o canal no YouTube, não é? Exatamente. Temos a nossa audiência, não é? Temos os nossos ativos digitais que fomos criando, e essas coisas são valiosas. Temos os nossos domínios que nós criamos e que ainda mantemos. Eu, por exemplo, ainda tenho o domínio Startup Portugal, que tenho autorizado o Startup Portugal utilizado todos os anos, mas é, de facto, da minha propriedade, portanto, é um ativo. Não vou fazer nada com ele, nesse caso concreto. Acredito que o papel da Startup Portugal é muito importante e estou aqui sempre a apoiar. Mas são ativos, não é? E esses ativos têm que ser preservados, e essa equipa é isso que procurava ver como é que se fazia isso, como é que se preservava esses ativos, para que depois não se saiba, quando a coisa acontecer, qual é a password para chegar lá, não é? Ou que simplesmente aquilo nem se sabe que existe e não se pode valorizar. Portanto, mas essa equipa, por exemplo, trabalhou aqui intensamente comigo e na altura também com o Zé Vasconcelos e Sousa, depois foi embora. E, por sinal, estão a desenvolver o projeto agora na Alemanha. E eu acho que isso é uma pena. E eles queriam ficar cá. E eles, inclusive, falaram muito connosco e nós tentamos encontrar aqui as condições. Há muitas dificuldades em ficar em Portugal ainda, também. Temos de ter consciência disto. Há um Startup Visa, mas um Startup Visa é complicado, não é assim uma coisa que se consiga com relativa facilidade obter. E, portanto, eles por acaso não eram uma equipa toda de pessoas dentro da União Europeia. Nós também temos esse problema em alguns dos programas de aceleração, quando as pessoas não fazem parte do espaço Shenzhen. Imaginemos, caso concreto, que é um que acontece todos os anos, indianos. Os indianos que queiram vir para Portugal, participar do nosso programa de aceleração têm uma dificuldade gigantesca. São meses e meses e meses para tentar encontrar um visto que lhes permita entrar em Portugal. E nós temos que resolver isto, não é? E há ideias sobre isso, há trabalho já feito, mas em termos concretos ainda temos um percurso que não fizemos, não é? Nós temos que olhar para alguns países, como o caso da Estónia, acho que os países bálticos aí têm imensa coisa para nos ensinar, e criar condições para que realmente os tais digital nomads, não é, olhem para Portugal como um sítio onde vale a pena, se calhar, ter a sua sede mais fixa, não é? Claro. Quando não é à volta do mundo, por todos esses outros lados. E temos que fazer com que as pessoas venham para Portugal, por exemplo, porque aqui é o sítio no mundo onde é mais fácil criar uma empresa. Não está muito longe. Porque comparado com outros países que eu conheço, ainda temos uma vantagem grande, mas ainda não somos o melhor do mundo. E nós temos que deixar de pensar que queremos ser entre os 10 melhores, ou entre os 20 melhores, ou entre os 27 melhores. Nós temos que ser os melhores do mundo em alguma coisa, não temos que ser em tudo, mas algumas coisas podemos ser. E na área do empreendedorismo nós podemos ser. Claro. Não é? Mas temos essa ambição? Alguns têm. Quantos, não sei. Não, mas é verdade, e na altura do lançamento, quando eu também me dediquei aqui ao mundo mais de lançar a empresa, de facto, não se sabe muito sobre isto. Eu, efetivamente, fui procurar pela Startup Lisboa e pela Fábrica de Startups, mas não é um tema falado. Tudo que o António falou hoje, de experimentar agro, affordable loss, etc., normalmente temos muito mais receio, muito mais medo, não temos muito com quem falar e discutir estas ideias. Já teve mais, já foi conversa mais comum do que é hoje, neste momento, não é? Eu acho que vai voltar a ser muito mais até pela questão da necessidade, não é? Porque há sempre dois tipos de empreendedores, não é? E eu não tenho, nem sequer os distingo, não é? Porque acho que os dois têm imenso valor. Mas há aqueles que são empreendedores por necessidade, porque realmente não encontram outra possibilidade e têm que criar o seu negócio para poder sobreviver, e há depois aqueles que são por vocação, porque realmente nasceram e toda a vida pensaram e é aquilo que gostam de fazer. Os dois são importantíssimos para as sociedades e nós não temos que olhar para uns e pensar que uns são melhores que os outros. Assim como também temos que olhar para o empreendedor e perceber que há diferentes graus de empreendedorismo, não é? Claro. Por isso que há pouco, na minha introdução, na tua introdução sobre mim, falaste sobre os unicórnios. Eu não tenho nada a ver com os unicórnios, mas na minha definição de unicórnio, o unicórnio não existe, não é? E em particular em Portugal, se calhar existem 3 ou 4 unicórnios. Eu não posso construir toda uma estratégia de desenvolvimento de uma economia
nesse vetor do empreendedorismo baseado em 3 ou 4 casos de sucesso, não é? E, portanto, eu acho que nós temos que pensar de outra maneira. E eu também acredito muito que a melhor maneira de começar é plantar o máximo que nós conseguirmos. Quanto mais sementes nós lançamos no chão, mais nós vamos ter árvores no futuro e frutos no futuro. Isso não há dúvida nenhuma. Se eu deixar 3 ou 4 sementes, dessas 3 ou 4, se calhar uma sobrevive, só tenho uma. Se eu lançar 100 mil, vão ter muitas, não é? Muitas que vão sobreviver. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos mesmo de ter muitos empreendedores. A pessoa tem que ter essa oportunidade, por um lado, e por outro lado tem que ter essa obrigação, não é? Que é, nós estamos aqui, não é para consumir, nós estamos aqui para produzir, não é? Não chega chegar aqui e simplesmente consumir. Temos que produzir mais do que aquilo que nós consumimos. No fim de tudo, todos nós temos que deixar um legado. E esse legado tem que ser positivo, não é? Não pode ser um legado de destruição, tem que ser um legado de alguém que trouxe mais do que aquilo que consumiu. E é isso que eu acho que é uma ideia que nos falta. Mas que o empreendedorismo permite, não é? Que o empreendedorismo permite. Agora, eu continuo a acreditar, empreendedorismo é para todos, não é? Não é obrigatório que todos sejam, mas todos deviam ter a oportunidade de ser, de experimentar. Acho que nas universidades devia haver a obrigação, essa é uma cadeira obrigatória, ter uma cadeira de empreendedorismo em que se criasse um negócio, não é? E quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. E depois logo se vê se a pessoa gosta, fantástico, se tem as competências, fantástico. Se não tem, também não é fantástico na mesma. Mas teve a oportunidade. Agora, porquê é que não tem? Porque é que é uma coisa que se fala assim um bocadinho escondido e sempre com muitos medos. Não faz sentido, não é? É uma das formas melhores que nós temos. Se não há empreendedores, não há empresas. Se não há empresas, não há emprego, não é? Se não há emprego, não há ninguém a pagar impostos. Nós temos que ter consciência disso. Há números tão simples como estes. Quer dizer, as pessoas falam muito que o Estado necessita de receita. Mas onde é que vem essa receita? Cai do céu? Não, acho que não cai do céu. Cai dos trabalhadores apenas. Os trabalhadores são muito importantes. Mas se forem só trabalhadores, não tiverem empresa, deixam de ser trabalhadores no instante. Portanto, nós temos é que criar condições para que haja mais emprego e mais produção e mais empresários e mais empreendedores. São tudo coisas diferentes. Mas todos eles têm uma coisa em particular que é muito importante, que é que produzem valor. Não é? Desenvolvem a economia e esse valor, parte dele é taxado e vai para o Estado. Não é? Portanto, se não houver essas pessoas, não vai haver nada para o Estado, porque nós não podemos constantemente pensar que vai haver aqui umas pessoas muito simpáticas que nos vão dar constantemente a emprestar dinheiro. E por isso é que contamos com o António e com a Fábrica de Startups, entre outros, para nos ajudar e motivar a qualquer um a ir em frente e testar e provar as suas ideias e eventualmente ter os seus próprios negócios. Estamos a chegar ao fim, António. Há alguma coisa que gostava de acrescentar antes de falarmos do projeto? Eu acho que o mais importante é dar os parabéns. Claro, eu já te conheço há algum tempo. Sempre achei que eras uma excelente empreendedora e um enorme exemplo de dedicação à causa. Eu acho que nós precisamos de mais pessoas como tu e acho muito importante que faças estas sessões aqui, com estas entrevistas e que essas pessoas tenham a oportunidade de chegar aqui e partilhar o seu conhecimento, porque é através de coisas que possam parecer no início muito simples e pequenas que as coisas grandes vão acontecer, não é? Portanto, continua, é a única coisa que eu te posso dizer. Obrigada. Eu é que tenho imenso prazer em receber as pessoas aqui, tenho a adorar estas conversas. Então, estás a ver, isso é win-win, é o que nós precisamos Excelente. todos, não é? Boa. António, então, quer-nos falar do projeto que trouxe hoje? Sim, eu podia falar de muitos projetos. Há um projeto que eu vou só aqui referir, não estou sequer autorizado para dizer muita coisa sobre esse projeto, mas eu acho que é um projeto fantástico e tem muito a ver também com esta nossa preocupação de todos nós, de como é que nós fazemos com que o nosso país seja um país melhor. E é o projeto da Escola 42. O projeto da Escola 42, que em francês diz École 42, nasceu em Paris, em França, por um empreendedor que teve imenso sucesso e que resolveu que também ia retribuir à sociedade criando essa escola. É uma escola em que os alunos não pagam nada, é totalmente gratuita. É recente a escola? Já tem alguns anos em Paris, mas tem sido um sucesso gigantesco. Portanto, eles arranjaram um espaço fabuloso em Paris, equiparam esse espaço com postos de trabalho, com tudo de ótima qualidade e criaram todo um curso sobre como programar que não necessita de professores, não é? Portanto, é um curso totalmente em que as pessoas são autodidatas. As pessoas vão para lá, bom, primeiro têm que fazer uma coisa que eles chamam a piscina. A piscina é uma espécie de uma experiência, é um rito de entrada que eles têm que percorrer, onde fazem um conjunto muito grande de aprendem, não é? Número 1, e depois, baseado naquilo que aprendem, têm que fazer exercícios. E têm que demonstrar a sua capacidade, não só em termos de aprendizagem, mas também de dedicação. E, portanto, toda a gente se pode inscrever na piscina. Não sei como é que se vai chamar cá em Portugal, mas lá chama-se a piscina. E depois,
alguns fazem o percurso e têm sucesso, e alguns fazem o percurso e não têm sucesso. Bom, os que têm sucesso entram na fase seguinte, que é realmente prepará-los para ser excelentes programadores. E uma das coisas extraordinárias na École 42 é que toda a gente sai dali com um emprego, ou com uma ocupação como empreendedores, envolvendo os seus projetos 100%. E é para qualquer idade? É para qualquer idade. A única coisa é, a pessoa inscreve-se, se conseguir passar essa fase inicial, vai fazer o curso. E o curso pode demorar mais tempo ou menos tempo, as pessoas fazem ao ritmo que quiserem, então é uma coisa absolutamente extraordinária, tem produzido imensas pessoas com essas competências, numa das competências também que nós mais precisamos. Nós temos aqui em Portugal uma lacuna imensa de programadores, não é? Então, hoje em dia não faz sentido nenhum, nas circunstâncias em que todos nós vivemos, que não haja alguém a dizer que o sítio, que a ocupação, que o conhecimento, que o curso mais importante deles todos é ir aprender a programar. Software está em todo lado, não é? E o Mark Anderson já disse isso há muitos anos atrás, não é? Software is eating the world, e é verdade. E agora ainda teve um boost maior. Cada vez mais. E agora teve um enorme boost e um enorme acréscimo. E, portanto, nós temos que dar a estas pessoas também essas competências. Número 1, temos que os motivar para ir para essa área. Número 2, temos que lhes criar as condições. Esta é uma escola gratuita, 100% gratuita, não é? 100%. Mas não é uma escola gratuita de qualquer maneira. É uma excelente escola gratuita, cujos resultados são absolutamente extraordinários, não é? E ela está agora nesta fase de lançamento aqui em Lisboa. Acho que é um projeto incrível. Eu gostava um dia que houvesse uma École 42 em cada uma das cidades do nosso país. Nós estamos envolvidos também na École 42 no Brasil, porque nós temos a fábrica de startups no Rio de Janeiro e no edifício onde nós estamos temos trabalhado muito com os franceses para trazer a École 42 para o Rio de Janeiro. Ela já está, por sinal, em São Paulo, mas iria abrir agora, não abriu porque, entretanto, como também sabemos, o Brasil está numa situação ainda mais complicada que a nossa e, portanto, eles ainda estão em confinamento. Mas eu acho que é uma das coisas absolutamente extraordinárias, esta possibilidade de nós irmos para um ambiente onde há outras pessoas, como nós, a aprender uma coisa que garantidamente, lhes vai dar depois um retorno, não é? E isso é incrível. Muito bem. Portanto, acho que estão de parabéns as pessoas que estão a desenvolver esse projeto cá em Portugal. Eu sei que, inclusive, já tem financiamento, portanto, e é privado, e acho que é um bom exemplo daquilo que nós precisamos no nosso país, não é? Muito bem, parece-me um excelente exemplo. Acho que ficamos por aqui, António. Obrigada mais uma vez por vir. Podemos continuar durante muito tempo, mas Podíamos. É sempre um gosto muito grande de conversar contigo. Qualquer dia convido outra vez para vir aqui e falarmos mais um bocadinho. Eu irei com muito gosto e facilidade. Está bem, então vá. Obrigada. Até à próxima, vemos por aí. Muito obrigado.